Tudo bem, David? Bem-vindo. Tudo bem, Miguel? Boa noite. Boa noite aí para você, para todos e todas que estão aqui conosco no Jornal da Fórum. Eu vou pedir para o Guilherme deixar passando o vídeo do Lula sem som, que aí, para conversar com o David, não vai dar mais para ouvir o Lula, porque tem que conversar com o David. Deixa passando sem som, que eu vou, só para ele sentir no clima, coloca aí na tela, por favor, aqui. Mas pode botar sem som. David, eu conversei hoje muito sobre esse discurso, que foi um discurso antológico do Lula, falou sobre geopolítica, sobre história, foi muito emocionante. Fala para a gente o que você sentiu, qual a impressão que você teve, você estava lá que eu via, você aí, qual a impressão que você teve desse discurso, qual o impacto que teve nos petroleiros, a sua opinião? Miguel, primeiro que eu estava visivelmente emocionado. Já há anos que eu não participo de uma atividade política como essa, carregada de emotividade, afetividade, carregada de esperança. As pessoas, principalmente da categoria petroleira, e trabalhadores e trabalhadoras que atuam e atuavam no sistema Petrobras, por muitos anos foram atacadas por conta da Operação Lava Jato. E quando o presidente Lula ele decide participar dessa atividade de celebração da retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima, isso tem um poder simbólico gigantesco. Lembrando que a refinaria Abreu e Lima foi a primeira a ser atacada pela Operação Lava Jato. Eu ainda estava no Conselho de Administração da Petrobras à época, em 2015, quando, infelizmente, nós tivemos uma decisão do Conselho de Administração, com o meu voto contrário, de paralisação das obras do Trem 2 daquela refinaria. E se não fosse a criatividade dos trabalhadores e trabalhadoras, dos gestores desenvolvimentistas que amavam a Petrobras à época, nem mesmo o Trem 1 ele teria entrado em operação em 2014, porque os ataques ali já existiam da Lava Jato no início da sua operação. Então, quando nós estamos vendo aí imagens belíssimas de um ato com 4.000 trabalhadores e trabalhadoras que já estão atuando na refinaria Abreu e Lima hoje, é um momento simbólico, porque demonstra que aquilo que foi destruído pelo Moro, pelo Dallagnol, pela República de Curitiba, pelos entreguistas, tudo isso, infelizmente, com o apoio do Departamento de Justiça estadunidense, é um símbolo de que hoje, com o retorno do presidente Lula, a Petrobras ela retorna e retorna com investimentos fortes no Brasil, no Nordeste, é uma obra gigantesca na nossa região, que sempre foi muito desfavorecida, esquecida por gestões anteriores. Então, o presidente Lula, como você bem colocou, Miguel, faz um discurso emocionado, um discurso que ele traz essa história da destruição, da perda de sonhos, da perda de esperança, da perda de empregos, da perda de renda no seu estado, que é o estado de Pernambuco, e ele retorna no seu terceiro mandato, único presidente na história do Brasil, eleito democraticamente por 3 vezes, e que traz agora a retomada da Petrobras no nosso Nordeste. Eu participei dessa atividade, como disse, com muita emoção, muita alegria, muita esperança. Vi várias vezes o presidente Lula ele se emocionar com os depoimentos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a esperança ela retorna, é a Petrobras ficando no estado de Pernambuco, ficando no Nordeste, e quem sabe retomando de maneiras diversas alguns dos ativos que foram privatizados no governo Bolsonaro, meu amigo Miguel. Sem dúvida alguma, quem não viu, vale a pena ver o discurso do presidente Lula, ouvir o discurso do presidente Lula, porque ele dá uma verdadeira aula de história para todos e todas nós e coloca de forma explícita na mesa o que a Lava Jato fez com o país, e a refinaria Abreu e Lima é um exemplo muito explícito disso. Uma coisa que eu achei interessante também, David, que o Lula é um maestro, né? Ele parece um músico, na realidade, assim, do ponto de vista da política brasileira. Ele entendeu que é o momento de subir um pouco o tom, né? E ele já sabe, porque ele é muito sensível na questão política nacional. Ele sabe que, ao lançar a Abreu e Lima, né, retomar as obras da Abreu e Lima, ele está mexendo num ponto sensível, então ele enfia o dedo, ele sabe que
ele tem que politizar a questão. Se fizesse um eventozinho morno sobre em relação à expansão da Abreu Lima, não tinha graça e não era suficiente, porque ele tem que angariar o apoio popular, apoio social, aquele... Tanto que a fúria da mídia em relação a esse evento foi... Eu estava comentando aqui, foi a cereja do bolo. Para a gente que tá no jornalismo político, fazendo contraponto a esse tipo de jornalismo vassalo de interesses estrangeiros, porque a gente sabe muito bem, o Brasil precisa de refinaria. Isso é o mais claro bom senso, não é preciso ser especialista em energia. O Brasil consome diesel, gasolina, o Brasil tem déficit de diesel. O Brasil, em 2023, David, o Brasil importou 14 bilhões de dólares em diesel. É o maior, quase 3 vezes mais que o Brasil importa de computador e celular somados. Para quê? É só fazer uma refinaria. A refinaria não é nenhuma, tecnologicamente não é, pelo menos para fazer diesel, né? Mas a refinaria do Abreu Lima vai ser sofisticada, porque o Lula ainda trouxe esse ponto, né, de que vai acabar o petróleo, né, vai ter a transição energética, ótimo. A Petrobras vai participar do processo de transição. Aí, quando começar a mudar o modelo, o Brasil a Petrobras já está atualizada, né, porque pode acabar o petróleo daqui a 50 anos, 100 anos. Alguma energia tem que ter, né? Alguma coisa tem que ter para substituir. Ainda tem isso, né, David? É isso. Por isso que, repito, vale muito a pena ouvir todo o discurso do presidente Lula. O presidente Jean Paul Prats, ele também foi muito feliz em, assim como o presidente Lula, trazer essa reflexão que você trouxe aqui agora, Miguel. Nós estamos falando de investimento de mais 6 bilhões para concluir o Trem 2. Segundo as estimativas que já foram feitas... Falar em real ou dólar, David, por favor, só para ter... Estamos falando aqui em real. Os investimentos totais que já foram feitos na refinaria como um todo, eles já chegam a casa de quase 100 bilhões de reais, desde o seu início, com todos os problemas que houve, e não vamos negar aqui que houve alguns problemas, como já foi explicitado, de fato. Problemas, por exemplo, de projeto. A refinaria está instalada praticamente numa região onde está próximo ao mar, uma região que o terreno ele oscila, e quando foram fazer a fundação, viram que o terreno ele não comportava aquela estrutura. Então, teve que ter uma fundação muito mais profunda para as estruturas metálicas e de concreto que viriam ali depois. Então, 100 bilhões de reais. É muito, é verdade. Mas, como o próprio presidente Jean Paul disse, 100 bilhões, Miguel, essa refinaria, ela vai faturar em 1 ano e meio. Em 5 anos, essa refinaria vai ter o retorno desse investimento feito. E, na verdade, já está tendo, porque a primeira parte, o primeiro trem, já está operando. Capacidade de 115 mil barris de petróleo por dia. Hoje, processando em torno de 90 mil barris de petróleo por dia. Já fatura, já gera renda. Já é, hoje, a maior geradora de ICMS no estado de Pernambuco, com 10% de todo o ICMS do estado. Então, é uma empresa grande já. Se tornará uma empresa ainda maior. E como você bem colocou, o presidente Lula ele dá uma aula brilhante quando ele coloca que essa refinaria, ela além de processar petróleo, ela terá condições também de processar óleos vegetais. A refinaria é uma refinaria moderna, ela está projetada para ter adaptações ao longo dos anos, quando você bem colocou. Quando e se daqui a 50, 70, 100 anos, o petróleo ele já não for mais utilizado, nós teremos sim condição de ter ali óleo 100% renovável. É uma refinaria moderníssima. E aí vem o Adriano Pires, um lacaio, de fato, do imperialismo norte-americano, um lacaio das indústrias, empresas petrolíferas internacionais, que escreve um artigo, um artigo babaca. Como você bem disse, o país tem um déficit hoje de algo em torno de 15% a 20% de importação ainda de diesel. Nós participamos da equipe de transição do presidente Lula, nós participamos da elaboração do programa de governo do presidente Lula no capítulo de energia, e um dos temas centrais era buscar a autossuficiência no refino. O país já tem autossuficiência na produção de petróleo,
precisa avançar para a autossuficiência do refino. E foi sinalizado lá atrás. De que forma você faz isso? Terminando as obras que a Lava Jato paralisou, refinaria Abreu Lima, o Comperge, que hoje é chamado de Gaslub, ampliando as refinarias e, quem sabe também, Miguel, como você bem colocou, e o presidente Lula fala sobre isso no final do seu discurso, construindo uma refinaria verde. Sim, uma refinaria 100% verde, só utilizando hidrogênio verde, carbono que venha de alguma oleaginosa ou que venha da cana e que se produza diesel verde, gasolina verde, SAF, amônia verde. Podemos fazer isso, como ele bem colocou. O país não pode e nem deve ser um exportador de hidrogênio verde como quer a Alemanha, como quer a China. Nós podemos trazer, como o presidente Lula colocou, empresas gigantescas para cá, como grandes siderúrgicas, inclusive a própria Vale, comprar o hidrogênio verde que seja gerado por essa refinaria, para que tenhamos aço verde. E assim, como um todo, observando a transição energética que está ocorrendo em todo o mundo. O país, nosso querido Brasil, ele pode ser o protagonista mundial na produção de hidrogênio e combustíveis verdes, como disse o nosso presidente Lula, e essa refinaria é importantíssima, observando também esse cenário. Lembrando que para você investir em novas tecnologias, você tem que ter dinheiro, né? Você tem que ter recurso. Então, e da onde vem o recurso? Vem, obviamente, da empresa de energia, porque você tem algumas coisas em comum, algumas estruturas em comum para você produzir energia pelo petróleo. Você pode usar a estrutura, para começar, a estrutura humana, né? A estrutura de pesquisa, a estrutura de pesquisa, de engenheiros, e estrutura física, terreno. Aí você vai fazendo a transição dentro da refinaria também, começa montando um departamento. E a Petrobras, na época do golpe do Temer e do Bolsonaro, era zero de investimento em pesquisa, uma redução dramática do investimento em pesquisa, só dinheiro para acionista privado em Nova York. E agora, então, foi um dia muito importante, David, para quem é realmente nacionalista, para quem sabe que ser patriota de verdade não é só botar uma camisa da CBF, é acreditar na capacidade do Brasil de ser soberano na sua produção energética. Então, foi um dia muito emocionante, foi um dia histórico, foi um dia em que o Lula, ele, no meu pensamento, vou até escrever isso amanhã, ele lançou a pedra fundamental de um novo plano de desenvolvimento, seguindo o fio da história do Getúlio Vargas, né, que foi interrompido pelo suicídio, que ele menciona o Vargas, ele sabe, o Lula, ele menciona, ele sabe quem está seguindo o fio da história, né? E a ditadura militar acabou interrompendo esse fio, porque apesar de fazer refinarias, a ditadura militar, ela interrompeu o processo de projeto, porque ela desmantelou todo o sistema ferroviário nacional, ela começou a abrir o país na questão comercial, dos minérios também, começou toda uma entrega para... O entreguismo total começa na ditadura militar. Então, só para finalizar, temos só mais uns minutinhos. Obrigado por você ter vindo aqui. Só você finalizar aqui nossa conversa. Não, eu repito aqui, Miguel, que de fato foi um dia histórico, simbólico e emocionante. Lembro-me aqui de alguns dos trechos, principalmente um aqui dos trechos da fala do presidente Lula, quando ele vira para mim e fala assim: olha, David, nós sabemos o que vocês passaram, o que a FUP passou, o que os petroleiros e petroleiras passaram ao longo desses anos, desde o governo Temer até agora. E é verdade. Como ele bem colocou, e ele cita isso na sua fala, nós, às vezes, em eventos familiares, Miguel, ou em atividades sociais, nós éramos abordados em mesas e as pessoas nos chamavam de ladrões, marajás, e nós suportamos isso tudo. No meu discurso, eu destaco isso, né, que esse sonho que o presidente Lula nos proporcionou ontem, ele só se tornou realidade porque houve muita resistência, muita luta da categoria petroleira. Inclusive, Miguel, com a greve fortíssima em 2020, a segunda maior greve da história da categoria petroleira, que ajudou a defender a Petrobras, a evitar que a Petrobras ela fosse totalmente privatizada. É verdade, tivemos ativos vendidos? Tivemos.
Mas se não fosse a nossa luta, a nossa resistência, a capacidade de articulação com o Poder Judiciário, também com o Poder Legislativo, nós teríamos a Petrobras completamente privatizada. Então, um dia histórico, emocionante. Como ele bem disse, o ano de 2023 foi o ano da semeadura, onde as sementes foram lançadas, onde a terra foi arada, foi limpa, onde a terra arrasada, ela foi reestruturada, e agora, 2024, é o ano da colheita. E esse evento de ontem demonstra justamente que iniciamos o ano com uma obra gigantesca que gerará em torno de 40 mil empregos diretos e indiretos no nosso Nordeste, sofrido Nordeste, que precisa desse processo de geração de emprego e renda. Como dissemos, né, vida longa à nossa Petrobras, vida longa ao nosso presidente Lula, porque deu para ver que ele está com saúde viril, forte, com as ideias fluindo e com ideias novas, como dissemos, ele falando sobre hidrogênio verde, combustíveis verdes. É maravilhoso ver o presidente Lula com toda a sua sabedoria, no sentido pleno dessa palavra. Muito obrigado, Miguel, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, no Jornal da Fórum. De fato, você e as mídias alternativas de esquerda cumpriram um papel importantíssimo durante todo o governo Bolsonaro, continuam cumprindo. Precisamos aí da nossa luta continuada, né, para a gente ter uma democratização maior dos meios de comunicação e que os investimentos públicos também cheguem, né, a essas mídias que são tão importantes para que as informações elas cheguem de forma correta para o cidadão e para a cidadã. Desejar um bom final de semana a todos e todas, um bom sextou para todo mundo agoniado para sair de casa, ou não, ficar em casa de boa. Eu daqui a pouco vou estar saindo, Miguel, para dar uma curtida aqui nessa noite, que está bonita aqui no Rio de Janeiro, mas está quente, meu irmão. Quente demais. Obrigado, Miguel. Beijão, meu irmão. Valeu. Um forte abraço, boa sexta, bom final de semana. Boa sexta para todo mundo aí que assistiu a gente. Lembrando que eu volto agora na segunda-feira, às 5 horas da tarde. Um abraço a todos, muito obrigado pela comunidade. Até a próxima. Valeu, David. Valeu, Miguel. Pode terminar, Gui.